Entrevista coletiva Esportes. Rogério, Fortaleza sofreu no final para conseguir o resultado positivo. Como você avalia a atitude da equipe após as mudanças dos atletas? As substituições. As substituições, as últimas três, né? Bom, a primeira foi Yuri no Oswaldo. Hoje o Oswaldo ganhou poucos duelos individuais, então nós colocamos o Yuri, que já é uma substituição costumeira, ou no lugar do David, ou no lugar do Oswaldo, né? Depois o Gabriel, por lesão do Tinga, pediu para sair, porque estava sentindo um pouco a lesão anterior que teve, né? Uma semana atrás. E as últimas três foi para tentar dar um fôlego novo, né, no time, né? O Marlon fazer aquele setor de cobertura, né, do apoio do Patrick. O Ronald já no Felipe um pouquinho cansado e com cartão amarelo. E o Orobó para tentar dar um pouco mais de, assim como o Hélito costuma fazer, marcar bem e aproveitar as chances. Ele teve duas oportunidades, não aproveitou muito bem. Mas nós tentamos fazer as três realmente para ter um ganho físico, né, na partida, manter o mesmo padrão de jogo. Claro, tirando um driblador para pôr um jogador mais de marcação do lado esquerdo, que foi o Marlon, mas tentando manter o mesmo padrão de jogo da equipe. Sérgio Silva, da Rádio Líder FM. Rogério, além da vitória, o que mais te agradou no teu time hoje? O meu time ele é quase sempre assim, a competitividade, né, de todos, né? É um time concentrado no trabalho, no que tem que fazer, agressivo, finalizou mais hoje, né? Não teve tanta posse, talvez hoje, no jogo de hoje, mas teve boas finalizações, boas chances de gol. E o Sport joga num estilo parecido, né? O que a Ceará joga, né? Defensivo e tentando ser reativo, né? E por isso que é importante você sair na frente, conseguir o gol como nós fizemos. O Benê Lima, da Rádio Metropolitana e Rádio Talentos. Rogério, as entradas dos laterais Tinga e Carlinhos parece ter melhorado a desenvoltura da equipe no quesito amplitude. Tanto a amplitude quanto a profundidade da equipe me pareceram melhor? Olha, muito relativo você falar isso. Acho que já alguns jogos a gente vem conseguindo fazer mais essas jogadas, né? Contra o Goiás, o Oswaldo fez esse tipo de jogada. Contra o Corinthians, o Wellington conseguiu fazer cruzamentos, abrindo o jogo, né? Num jogo era o Tinga, no outro jogo era o Gabriel, um jogo era o Bruno, agora o Carlinhos, enfim. A gente tenta aproveitar o melhor momento de cada um, né? Nessas quatro posições específicas, né? Falando dos dois laterais direitos, dos dois laterais esquerdos que a gente tem. Olhar muito o condicionamento físico, característica do jogo. Se é o jogo aéreo, logicamente tem Bruno e Gabriel levam um pouquinho mais de vantagem, né? O Tinga e o Carlinhos mais no apoio, né? Levam um pouco mais de vantagem. Então a gente tenta ver a característica do jogo para encontrar o atleta, mais o descanso, né? A condição física, para encontrar a melhor dupla de laterais para cada jogo. O Aloysio Lima, da Rádio Assunção. Rogério, no primeiro tempo, Fortaleza dominou o jogo. O que faltou para transformar em gols o domínio? Olha, nós tivemos as oportunidades, finalizamos, chutamos, bola passando perto do gol, né? O problema é que não é fácil fazer gol, né? Você vê que isso é para todo mundo, né? Não é só para nós, não. Tem muitos jogos truncados com diferença de apenas um gol. A gente tem que arrumar maneiras de entrar na equipe adversária, né? Encontrar o sistema falho, onde tem um ponto que a gente pode entrar. Uma equipe que se defendeu no 4-5-1, variando para 5-4-1, né? Só com o Elton na frente, né? Então você tem que arriscar cada vez mais, é onde você fica também sujeito ao contragolpe. Mas o time balançou bem hoje o jogo, acho que o time fez muita virada de jogo, coisa que a gente não fez em outros jogos. Hoje a gente virou bastante o jogo para tentar pegar esse 1 contra 1. Só que não é fácil fazer gol em ninguém. O Campeonato Brasileiro é muito parecido. Os times que jogam no teu patamar jogam muito parecidos. Os times melhores que você tem que se sacrificar muito para, como foi o caso do Flamengo agora, né? Para a gente se manter vivo no jogo. É sempre complicado. O Anderson Azevedo, do Futebolês, um jogo onde o Sport fez o que já era esperado. Sim. Baixou as linhas, marcou os pontos e o Fortaleza, através da individualidade, conseguiu o lance crucial do jogo. O time também buscou muito as viradas de jogo atrás do espaço. Acabei de falar agora. Faltam ainda peças com essa qualidade para resolver esse tipo de jogo, ou com o que o Fortaleza tem, consegue ir adiante? O que precisa de peças é de conhecimento de todos, acho que todos fazem essa observação, né? Você não fala que só quando você pede que você fala que precisa, né? Então, mas tudo que precisa, nós temos que gastar dentro de um orçamento que caiba no Fortaleza, tá? A pandemia atrapalhou muito, o momento é difícil. Eu não posso gastar um dinheiro que eu não tenho para gastar e deixar o Fortaleza endividado. Eu não posso trazer um jogador que fuja o padrão dos demais na base salarial, porque pode causar, né,
né, alguma situação que não vai ajudar a gente, então nós estamos atrás de 2 ou 3 jogadores que a gente precisa, mas que tenham um padrão salarial que seja compatível, né, com os demais atletas que aqui estão e que possam ajudar a gente. Nós não temos condições de trazer jogadores caríssimos, coisas assim. Nós temos que tentar achar com eficiência um jogador que possa nos ajudar pontualmente. Perfeito. O André Almeida, do Sistema Verdes Mares. Rogério, boa noite. Parabéns pela vitória. Claro que todos os jogos são importantes e o Fortaleza vai sempre em busca das vitórias, mas há jogos de confrontos diretos que acabam tendo, de certa forma, um caráter mais decisivo. E assim como em 2019, o Fortaleza começa muito bem nesses duelos. Fora os resultados, analisando o desempenho da equipe em confrontos diretos, quer se destacar de mais positivo nas vitórias recentes sobre Goiás, Bragantino e Sport? Eu acho que esse é um campeonato mais parelho, né, que condiz mais com a nossa realidade. Claro que se você consegue uma vitória, né, contra o Corinthians, como a gente teve perto, um empate contra o Flamengo, que a gente teve perto, né, o São Paulo, que a gente jogou bem, que são times que estão numa prateleira acima da gente, isso é importante você. Ano passado nós vencemos o Santos aqui, por exemplo, né, o Grêmio aqui nós vencemos, que são times que estão, né, num passo à frente da gente. Mas esse campeonato com times, né, do nosso nível, que brigam com a gente, ele é importante você ter os resultados positivos, né, dentro, fora de casa, como foi o caso do Goiás, porque a base de sustentação da pontuação está aí. O extra que você pode ganhar é quando você acertar um grande jogo contra um time superior ao seu. Cido Vieira, da Rádio Metropolitana FM. Rogério, boa noite, parabéns pelo resultado. O Tinga vinha tendo uma participação bastante ativa na partida. A substituição dele foi justamente para não forçar, uma vez que ele vem voltando de lesão? Não, a substituição dele foi porque ele pediu para sair, porque ele estava com dor no local que ele teve a lesão. Pedi para ele se ele sentiu alguma fisgada ou se era só... Ele disse que sentiu um pouco, incomodou, provavelmente deve fazer exame de novo amanhã, né? A gente sabe da vontade que ele tem sempre de jogar e voltar mais rápido do que o normal, mas às vezes você paga o preço de voltar um pouco mais cedo, né? Então nós tivemos que trocar e botar o Gabriel. Se ele estivesse bem, continuaria até o fim do jogo. Na ausência dele entra o Gabriel. Num próximo jogo pode jogar o Gabriel também, se o Tinga não tiver condições. Se o Tinga tiver condições, a gente vai analisar com calma o adversário. A gente analisa um adversário de cada vez para ver qual perfil de jogador se encaixa melhor. E a gente tem que pensar sempre no outro jogo, né? Você não tem que pensar só naquele, você tem que pensar o que você vai fazer já na próxima partida. Tá, o Paulo Aguiar Santos. E além do que, essa é a última partida numa sequência grande, né, de jogos de meio e fim de semana, né? Depois aí a gente tem um jogo de domingo com espaçamento até sábado, que dá pra gente também treinar algumas coisas. Por enquanto é só praticamente jogar e recuperar jogador. Temos uma pergunta do Paulo Aguiar Santos, que é sócio torcedor. Ele pergunta sobre a substituição do Oswaldo. O que tem? Qual foi o critério usado? Que nós precisávamos colocar o Yuri dentro do Romário bem no jogo do lado direito, o David com o Wellington, 2 jogadores altos que ajudam muito na bola aérea. Esse critério ele é muito importante quando você monta um time de futebol. Quando você monta uma base de jogo, você tem que ter aqueles 5, 6 jogadores altos para você não sofrer na bola parada, que é um quesito importante, né? Nós vimos o final do jogo como foi. Então você tenta fazer substituições. O Oswaldo hoje ele não levou muita vantagem no 1 contra 1. Foi substituído como muitas vezes já aconteceu. Não entendo porque, surpresa, jogou 70 minutos, 65, 70 minutos, jogou. No próximo jogo está lá o Oswaldo de novo. Se ele estiver bem, vai até os 80, como foi contra o Flamengo. Se ele estiver um pouco mais cansado, sai um pouco mais cedo. É um jogador importante, titular da nossa equipe, assim como o Yuri, também é um garoto importante que entra e hoje até entrou, perdeu 2 bolas em sequência com jogadas individuais, mas é um menino que tem potencial e ajuda bastante a gente. Poderia ter sido Oswaldo, poderia ter sido David, poderia ter sido Romário, se ele não aguentasse. São todos jogadores que gostam de jogar. David, Oswaldo e Yuri gostam de jogar do meio para a esquerda. Do lado direito nós só temos o Romário e aí podemos ter um Marlon para substituir, que é uma característica totalmente diferente. O Lucas Silva, do Portal Futebol Cearense. Vimos um Felipe Alves menos acionado do que o convencional. Sim. Não houve tantas ligações diretas do goleiro aos extremos. Sim. A Maria Oswaldo. O jogo não propiciou isso? Foi um pedido seu? Nós treinamos isso ontem para... primeiro que o jogo não pediu porque era um time que marcava em linha baixa. Quando um time marca em linha alta, ele exige mais a participação do goleiro. Segundo que foi uma das coisas que nós treinamos ontem, usar o Felipe Alves sempre que precisa, mas não desnecessariamente, tá entendendo? Eu acho que
Nós íamos atrasando muita bola, às vezes desnecessário. Quando você precisa da amplitude de jogo, ganhar espaço, usa o goleiro, ainda mais um goleiro com a qualidade dele. Mas hoje, como o time marcava, o Sport marcou muito mais linha média ali no meio campo, né? Os zagueiros, mesmo com o Carlinhos, conseguiram fazer o serviço de armação e as viradas de jogo também. Então, hoje, naturalmente, ele participou menos. Provavelmente contra o Grêmio, que é um time que joga com linhas mais altas e tudo, ele vai participar mais. Luciano Rodrigues, do Globoesporte.com. Rogério, diante de um adversário com uma proposta de jogo reativa. E na verdade ele tem que participar o necessário, né? De acordo com o que pede o jogo. Tá. Voltando. Rogério, diante de um adversário com uma proposta de jogo reativo, o Fortaleza dominou a posse de bola e as finalizações a partida inteira praticamente. Adiantou as linhas e venceu com autoridade. Você acha que o time está aprendendo a se comportar melhor diante de equipes que se fecham na marcação? Quando ganha sim, quando perde não. Essa é a opinião de do pessoal que trabalha com análise e analisa o jogo do fim para o começo. Deu um gol no final, você não se perdeu de 1-0, jogou bem, dominou 73% do jogo, aí você não tem estratégia. Jogou de novo, dominou o jogo, ganhou de 1-0, aí você está aprendendo. Então assim, se ganhar o próximo jogo, nós continuamos aprendendo. Se perder o próximo jogo, aí nós desaprendemos a jogar dessa maneira. Infelizmente o futebol é analisado do resultado para trás e não do que é construído até o final do resultado. O Fred Moura, da Rádio Active. Rogério, mais uma vitória em um campeonato difícil como é o Brasileirão. Agora vai jogar contra o Grêmio fora de casa, sim, o mesmo que perdeu para o Sport. Dá para pensar em uma outra vitória? Olha, a gente sempre pensa em vitória. Agora, se você contar nos últimos tempos, quantos jogos o Grêmio perdeu dentro da sua casa? Foram pouquíssimos, né? Não é porque ele perdeu para o Sport e nós ganhamos o Sport que você tem. Agora nós vamos competir, como nós vamos competir com o Flamengo, que é um grande time também, e até os 42 do segundo tempo estava empatado o jogo. Nós vamos competir como nós competimos contra o Corinthians, né? Lá na Arena Corinthians e estávamos vencendo até boa parte e tivemos as grandes chances para vencer no final do jogo. Se o Grêmio é um time superior ao nosso, entrosamento, tecnicamente, acredito que sim. Se é possível competir de igual para igual com o Grêmio, nós vamos tentar provar isso durante o jogo. Agora, o favorito é o Grêmio, não tenha dúvida. O Charles Gaspar, da Expresso FM, ele gostaria que você falasse sobre a atuação do Thiago Orobó. O Thiago Orobó entrou no lugar do Wellington para manter a altura, né? Ajudar na bola aérea, defensiva e ofensiva. Ele é um jogador de um pouco mais de mobilidade, mais jovem, automaticamente um pouco mais de mobilidade, velocidade que o Wellington, com menos experiência que o Wellington. Teve 2 boas oportunidades, acredito eu, de finalizar, não foi feliz nas finalizações, mas correu, lutou, ajudou na marcação, enfim, também fez a parte tática que a gente pede. Nós vamos tentando experimentar o jogador. Eu acho que ele foi uma contratação de risco do América, né? E nós estamos tentando fazer o melhor por ele. Se não der nesse ano, para ele ter muitos minutos, quem sabe no próximo, vai ganhando experiência com o passar do tempo. Para finalizar, o Lucas Catribe, do Sistema Verdes Mares. Rogério, pensando em uma manutenção da primeira divisão, o primeiro objetivo, o quanto é importante vencer o adversário direto? É muito, muito importante. Vencer é sempre importante. Vencer um time que você sabe que lá na frente, provavelmente, né? Em hipótese, vamos colocar aqui, o Sport é um competidor com o Fortaleza, né? É um time daqui do Nordeste, é um time que tem viagens longas também, cansa tanto quanto a gente em avião, passa tanto tempo, um pouquinho menos que a gente em avião, e tem um nível de jogo muito parecido com o nosso. Então, essas vitórias, elas são fundamentais para que você não deixe esses adversários escaparem, né? O Sport tinha 10, nós 8, hoje fomos 11 e 10, ou seja, nos mantivemos na frente do Sport no dia de hoje. Esperamos que a gente consiga continuar vencendo esses duelos, como foi no ano passado, né, que nós ganhamos muitos duelos em confrontos diretos.